a partir, acho que a semana que vem ainda não, mas na outra, dentro do AVA, porque aí automaticamente ela já fica gravada, e lá dentro do AVA, com a entrada de vocês, já vale a presença, tá? Então, aí, quando a gente passar para dentro do AVA, vocês terão que ter um cuidado maior e acessar o AVA e ir para a nossa aula por conta da lista de presença que vai estar dentro do AVA. Vamos falar, então, lá sobre as imunidades que nós encerramos a nossa aula passada. Quando eu iniciei lá as imunidades, eu comecei exatamente ali, eu falei sobre o momento da prisão, né? Nós falamos o conceito de dia, domicílio. Aí depois eu comecei as imunidades diplomáticas, as imunidades prisionais. Lá só comecei com o presidente e o governador. Aí vocês vão lembrar que tem a cláusula de responsabilidade relativa. E aí depois eu falei sobre o diplomata, que eles não podem ser presos, a não ser que tem uma possibilidade, que é aquela da renúncia, né, do Estado renunciar ali à imunidade dele. Se houver uma renúncia expressa a essa garantia dessa imunidade do Estado, aí ele pode responder aqui dentro do Brasil. O agente consular, a mesma coisa. Só o cônsul que é diferente, que o cônsul não tem imunidade. O cônsul, a única imunidade que ele tem é com relação aos crimes funcionais. Se for os demais, ele não tem nenhuma imunidade. E aí nós falamos, mas isso não vai impedir a polícia de investigar ninguém, não. As imunidades prisionais só em relação à prisão. A investigação, não. Pode ser feita a investigação a qualquer instante, a polícia pode continuar. E aí vocês vão lembrar que quando nós estudamos o nosso inquérito policial, a única observação que se tem que ter com relação a esses que têm essa imunidade prisional, eles também vão ter imunidades, não imunidades, mas vão ter aqui uma investigação diferenciada. Se eu, delegado, estou investigando um caso e quando eu vejo tem um deputado envolvido, o que eu tenho que fazer? Tenho que remeter aquela investigação para o Supremo. Se eu estou investigando um caso, tenho um juiz ou tenho um promotor, o que eu vou fazer? Vou remeter ali a minha investigação para o Tribunal de Justiça ao qual o juiz está vinculado. Ah, então não vai acontecer a investigação? Sim, só que quem vai estar presidindo aqui a investigação é o Tribunal de Justiça ou a Procuradoria do Estado, se for o Ministério Público. Só esse cuidado que temos que ter com relação aí à investigação. Mas a polícia pode sim continuar investigando. Aí nós falamos sobre as imunidades dos deputados, senadores, estaduais, distritais e federais. Falamos ali do Freedom from Arrest, que é a imunidade de prisão, desde a expedição do diploma. Eles só podem ser presos por crimes inafiançáveis, e mesmo assim tem que remeter ali para apreciação da casa responsável no prazo de 24 horas, e a casa que vai deliberar sobre a prisão dele. O que mais que eu falei? Os crimes afiançáveis, eles não vão ser presos, né? Lembra? Ah, então a autoridade policial não tem o que fazer quando o crime é afiançável? Sim, ele vai, cessa ali o cometimento do delito, pode até juntar testemunhas para presenciarem, mas não pode levar preso. Ver quem mais nós falamos. Os vereadores, eles não vão gozar de imunidades, né? Porque eles só têm imunidades com relação a palavras e votos. Os magistrados e o membro do Ministério Público, eu me recordo que eu expliquei para vocês. É bem semelhante ao deputado também, só que aqui todos vão ser encaminhados aos seus respectivos órgãos. Eles também não poderão ser presos, se não for crimes inafiançáveis, e também tem que comunicar aqui ao tribunal ao qual eles estão vinculados. E falamos do advogado. Eu lembro que eu falei exatamente com relação ao advogado, que o advogado tem também essa imunidade com relação ao exercício da profissão, que ele só pode também ser preso em flagrante de crimes inafiançáveis,
que os advogados sempre estão aí buscando a equiparação ao Ministério Público e ao juiz. E para encerrar, os menores. Os menores de 18 anos vão responder por ato infracional, de acordo com o ECA. Tem prisão para os menores? Não. Só medidas de internação. Então, os menores não têm prisão, é só medidas de internação provisória. Eles têm que ficar detidos totalmente desvinculados aqui dos presos. Na realidade, o ECA não prevê nem a possibilidade deles ficarem presos. É só detidos mesmo, até que eles sejam apresentados para o juiz. Aí o juiz que vai deliberar se eles vão para a internação ou se ele vai soltar no primeiro momento, que é uma audiência de apresentação. E os inimputáveis? Os inimputáveis de doença mental, vocês já lembram que a gente trabalhou bastante isso aí com relação à nossa ação penal. Os inimputáveis, eles podem ser presos? Possivelmente, sim. Plenamente possível aí que eles sejam presos. Só que eles vão ficar onde? Em internação provisória. Não vão ficar presos em delegacias ou presídios. E sim, vão para internação provisória até que sane lá a doença mental ou que sejam liberados. Alguém quer falar alguma coisa que tem o microfone ligado? Eu Vai. falarei. É engraçado que essa medida provisória, essa prisão provisória para o preso... Para o preso ou para o menor? Doença mental, perdão. Internação provisória. Pode ser permanente, né? Caso o psicólogo não dê o psiquiatra não dê um relatório autorizando ele, que ele tem plenas capacidades, correto? Olha que interessante esse tema. Eu não sei se vocês já estudaram sobre isso quando vocês estudaram teoria do crime, lá em Direito Penal 1. Existe pena perpétua? Não. Aí eu fiz exatamente essa pergunta para os meus alunos. A medida de internação provisória para o inimputável não seria uma aplicação de uma pena perpétua? Porque se a gente for analisar, ele vai ficar internado até que o médico libere. Mas nós já temos hoje no Brasil entendimentos pacificados com relação a esse tema. Não aparentemente não seria aplicável na teoria, mas na prática acaba aqui sendo, né? Dependendo do problema mental. Sim, mas olha o que acontece. Quando você tem uma internação provisória, né, como aqui uma medida de prisão, né, você só pode ficar preso, já tem súmula, já tem decisão do STF nesse sentido, o máximo da cominação do crime, do delito. Então, qual o máximo que você pode ficar aqui pela internação provisória? Hoje, 40 anos, né? Pelo nosso artigo 75 lá do Código Penal, no máximo 40 anos. E depois disso, o que eu vou fazer? Se ele ainda não se recuperou, o médico não deu um laudo ali falando que ele está capacitado, ele vai ter que sair dessa internação provisória para outra, ou particular, se ele tiver familiar, ou para um órgão aí, para um hospital do governo. Mas ele não pode ficar naquele que foi determinada a internação, porque senão aí sim nós teríamos uma pena perpétua. Professora, desculpa a interferência mais uma vez. Interessante o que a senhora colocou, que nesse caso dessa prisão provisória, nesse caso, pode ficar até 40 anos, superando uma pessoa que cometeu crimes até hediondo, que é no máximo 30. Não, é 40 agora. Com a nova? O pacote anticrime. Depois da atualização aí do pacote anticrime, agora é 40. Vou precisar me atualizar também. Artigo 75, pega lá o Código Penal, artigo 75 para você ver. 40 anos. Obrigado. Beleza? Mas é um tema super interessante, quem quiser dar uma pesquisadinha, analisem aí depois. Vamos lá.
Então, nós já falamos aqui do nosso mandado de prisão, nós estamos estudando o início das prisões agora, né? Aí falamos lá do nosso cumprimento do mandado, falamos aqui das imunidades e hoje nós vamos falar exatamente do emprego de força. Como é que a autoridade policial vai prender alguém, qual é a força que ela tem que medir aqui. Vamos lá para o nosso artigo, nós falamos do 283, agora nós vamos para o 284. Tá? Seguindo ali o nosso artigo, o início do nosso estudo aqui dentro do processo penal 2, que nós começamos o artigo 282, começa lá nas medidas cautelares, que eu vou falar quando a gente estiver estudando o artigo 319. Prisão preventiva e medidas cautelares juntas. A Adriele está com problema na entrada e ela está saindo e entrando. Pronto. Como é que a autoridade policial aí, a polícia vai cumprir os mandados de prisão? Como é que ele vai prender também em flagrante alguém? Ele pode utilizar o emprego de força, e aí nós vamos ler com muita atenção o artigo 284. Lá no 284 tem o quê? Não será permitido o emprego de força. Ah, professora, então o policial ele tem que chegar lá e fazer um convite, né? Sim, mas aí nós temos algumas observações, algumas exceções. Quais são as exceções? Salvo indispensável caso de resistência ou tentativa de fuga. Então, significa que o policial, quando for cumprir aqui algum mandado de prisão ou até a prisão em flagrante, ele, no primeiro momento, ele simplesmente vai convidar ali o acusado a entrar ali no carro da polícia para ir até a delegacia. Se ele não aceitar, aí sim ele vai utilizar aqui de outras medidas. E essa outra medida, vocês vão lembrar que é exatamente a gente não pode algemar, porque nós temos a súmula vinculante número 11, nós vamos falar sobre ela. E nós temos uma portaria interministerial aqui, que é a portaria 4.226, de 31 de dezembro de 2010, que vem falando exatamente como os agentes de segurança pública vão utilizar das armas. Os agentes de segurança públicas não deverão disparar arma de fogo contra pessoas, exceto em caso de legítima defesa própria ou de terceiros, contra iminente perigo de morte ou lesão. Ah, então se não tiver nessa situação, os policiais, os agentes não podem utilizar arma de fogo? Não. Também não é legítimo o uso de arma de fogo contra veículo que desrespeite bloqueio policial em via pública, a não ser que o ato represente um risco imediato de morte ou lesão grave aos agentes de segurança ou terceiros. Se não for nessas hipóteses, então, o que os agentes de segurança vão fazer? Vão utilizar instrumentos de menor potencial ofensivo. Aí vocês vão falar, professor, você está de brincadeira. Não, é o que a lei diz. Agora, o que a polícia tem que utilizar é ela que vai analisar no seu dia a dia. Mas se ela utilizar de emprego de força ou arma ou algema, o que ele tem que fazer? Justificar. Tem que tudo constar ali no de prisão em flagrante. Oi, bom dia. Alguém me disse? Oi? Bom dia, Renato, professora. Repete, por favor, a portaria. A portaria? A portaria interministerial que você falou? 4.226. Obrigado. De nada. Isso significa que, então, o que aí os agentes de segurança vão utilizar? Vão utilizar o que está descrito na nossa Lei 13.060 de 2014, que vem exatamente disciplinar o uso dos instrumentos de menor potencial ofensivo aqui pelos agentes de segurança pública. Os órgãos policiais deverão priorizar a utilização desses instrumentos não letais,
desde que o seu uso não coloque em risco, claro, a sua integridade física ou psíquica dos policiais, e deverão obedecer os princípios da legalidade, necessidade, razoabilidade e também da proporcionalidade. Quais são esses meios de menor potencial ofensivo? Nós vamos ter lá aquelas armas de choque, as taser, o spray de pimenta, gás lacrimogênio, balas de borracha, dentre outros. E aí os meninos que são policiais, eles vão falar, professora, vamos lá prender alguém em flagrante ou cumprir algum mandado de prisão com todo esse jeito aqui descrito pela lei para ver se a gente vai conseguir cumprir alguma coisa. Na prática, é claro, a gente não vai usar, então, desses meios se não for necessário. Mas o que eu tenho que fazer, eu, policial? Tenho que relatar tudo, porque a lei diz que eu tenho que fazer sim. Se eu não fizer, vai acabar depois dando ilegalidade na prisão e nós vamos entrar no primeiro momento ali, nós como advogados, bons advogados, com relaxamento, o pedido do relaxamento da prisão. Por isso, tem que ser observado todos esses requisitos, bem como a súmula 11, que a súmula 11 agora está exigindo exatamente um auto de utilização das algemas, que já conste aí, se a autoridade policial fizer, ele tem que fazer o auto. Se levar lá para o tribunal do júri, até que entregue ele, se ele estiver algemado, tem que entregar já com o auto. Aí depois, se ele permanecer, aí o juiz ali vai pedir para constar na ata da audiência ou na sessão plenária, vai constar ali na sentença ou na decisão. E o mandado de prisão? A gente já estudou como é que nós vamos, quem é que nós vamos prender, e agora como é que nós vamos prender, nós já falamos que é o emprego de força. Nós não podemos utilizar o emprego de força, exceto o que está descrito pelo nosso artigo 284. E o nosso mandado de prisão 285. É importante que a gente saiba, principalmente as meninas aí, agora que nós estamos fazendo o nosso trabalho, caso a gente precise de um mandado de expedir os assistentes do juiz, que vão estar aí expedindo os nossos mandados de prisão, dentro do nosso processo que nós estamos montando. Professora, e o que tem que ter, então, nesse mandado de prisão? O artigo 285 traz lá o quê? O que vai ter? Vai ter a assinatura de um escrivão, um servidor, e a assinatura da autoridade judiciária, o juiz. Vai ter a designação da pessoa, quem é que nós vamos mandar prender. Não tem nome, só tem dados que o identifique, uma alcunha, uma tatuagem. Pode expedir mandado, então, sem nome? Pode. Aqui dentro do nosso processo penal, o processo pode correr todinho sem nome, desde que tenha alguns dados que o identifique. Professora, e como que a gente vai saber quem é? Desde o momento que é feita a prisão em flagrante, essa pessoa não foi identificada, ele vai ficar já ali convertida a prisão dele em preventiva. E ele vai estar preso. Então, enquanto ele se encontra ali, não tem feito a identificação criminal, o processo vai correr normalmente. E se um momento já saiu a sentença, e aí que a gente conseguiu fazer essa identificação? Não tem problema, pode constar ali a retificação da autoridade judiciária. Aí hoje, professor, é muito difícil que isso aconteça, porque nós temos o quê? A polícia tem vários bancos de dados, o Poder Judiciário tem. Hoje nós temos cadastro em tudo, todas as informações de todas as pessoas em um banco de dados. Sim, mas às vezes podemos ter aqueles que não têm ainda, e por incrível que pareça, existe várias possibilidades, não é só uma ou outra, de pessoas que não têm nem certidão de nascimento. Com isso, vai sempre dificultar essa investigação, essa identificação criminal. Oi, Dayana. Depois quero falar, professora. Tá bom. Travou tudo aqui. Tá difícil. Não, desbloqueou agora. Tá ótimo agora. Vamos, Renata, até que a Dayana consiga desbloquear aí, você pode perguntar.
Esse artigo 285, tu não acha que ele abre precedente para esse erro policial? Passou no jornal essa semana mesmo, um rapaz foi preso por causa que ele não tinha ele identificado lá o nome dele, mas só porque ele parecia com o rapaz, as qualificações, o jeito físico dele, ele ficou 5 dias preso, até que identificaram ele e falaram que não era ele o rapaz que tinha assaltado a vítima. Esse 285, ele abre um precedente muito grande para erro no judiciário, você não acha, não? Acho, eu sei, é o menino que toca, né, lá no Rio. Que eu vi exatamente quando tá fazendo a reportagem, ele falou, não, eu nunca tive nenhum daqueles locais, mas tinha passagem por tráfico, várias informações, e a foto era bem semelhante. Eu acho que é passível de erro, sim. O banco não é 100%, e a gente tem... vocês que não têm muito contato com o Poder Judiciário ou com a polícia, e os meninos que são da polícia sabem exatamente o quanto a gente tem de nomes homônimos, tanto de pais e mães, quanto da pessoa. Então, isso acaba gerando essa insegurança, sim. Também com essas identificações. Eu, sinceramente, acho muito, muito frágil você prender alguém que tem ali só os dados de identificação, a não ser que tenham dados bem característicos. E eu sempre falo com relação às tatuagens, porque a tatuagem é uma coisa que é fácil de identificar na pessoa. Não é possível que duas pessoas vão ter a identificação de tatuagens semelhantes no mesmo local, o mesmo desenho. Então, aí é mais difícil. Mas dados característicos é muito fácil, nome também é muito fácil de identificar. Mas ainda temos vários processos, vários mandados de prisão, simplesmente com essa identificação. É falho para a gente, mas temos ainda essa possibilidade. Daiana, você conseguiu agora? Consegui, professor. Tá travando muito. Professor, as meninas estão com muita dificuldade de entrar. O time está caindo o tempo todo e as meninas também estão relatando aqui que está travando, a senhora está travando o tempo todo. Aqui na minha gravação, hoje eu vejo nitidamente. Alguém está vendo eu travada? Não. Não. Perfeito. Yasmin? Professora, Para mim tá normal. Tá, professora. a transmissão da aula passada estava bem melhor, hoje está um pouco precária. Eu estou vendo aqui que a transmissão da aula passada estava 100%, hoje está precária. Todas as vênias aí. Uhum. Não, porque olha o que acontece. Mas eu estou conseguindo ver a senhora, me vê quanto está travando a explanação da senhora aí. Entendi. Acho que deve ser alguma coisa, a internet está oscilando, não? Informe. Bom, a minha aqui, quando oscila, lembra quando a gente estava na aula passada? Ela estava travando, a imagem fica travada, eu vejo. E ela aparece uma identificação vermelhinha. Eu botei no cabo e ela tá normal. A não ser que quando tá chegando para vocês, está chegando travando. Mas a entrada, gente, ontem à noite, eu demorei 5 minutos para entrar, porque o meu time estava bloqueado, ele não acessava. Eu acho que é devido à grande utilização, não sei. Mas não... Pode ser que seja a plataforma mesmo, professora. Como tem muita gente, todo mundo utilizando, as faculdades todas utilizando, então pode estar tendo esse problema. Eu acredito que seja isso mesmo. Mas se vocês se travarem, vocês não conseguirem entender, vocês vão me falando. Mas aqui na minha sala de entrada não tem ninguém, tá, Daiana? A Adriele era a que mais teve problema com a entrada. A Adriele, ela tá aqui agora, mas ela entrou, saiu, então a dela foi caindo bastante. Mas... eu tô falando para as meninas entrarem e sair, mudar o navegador aqui para ver se consegue entrar. Eu tive uma dificuldade para entrar também. Eu fiquei entrando e saindo até ele estabilizar. Mas as meninas estão falando assim que tem hora que fica turva a imagem e a voz da senhora fica falhando. Ó, a Cristiane, por exemplo, tá chegando agora. Beleza, vamos continuando aí. Se for travando, vocês vão falando e aí eu vou repetindo de novo. Quem tiver com a internet melhor, que não tá vendo nada travado, beleza, a Cristiane chegou agora. Desligou o microfone, pensei que ela queria falar alguma coisa. Aí ela acabou de cair, a dela também.
Mas a aula fica depois gravada, vocês, quem não conseguir, assiste novamente aí, para vocês não ficarem perdendo aí o conteúdo. Então, nós estamos lá no nosso mandado de prisão, artigo 283. Quais são ali os requisitos que tem que ter o nosso mandado de prisão? Nós vamos estudar depois o mandado, mas o mandado de citação lá na citação e intimação. Diferente aqui do mandado de prisão. Mandado de prisão, quem vai cumprir vai ser os agentes policiais. E o mandado de citação, quem vai cumprir vai ser o oficial de justiça. Então, o que nós temos? A assinatura que o mandado é feito por um servidor, a autoridade judiciária vai assinar, vai constar aí os dados da linha B, que eu já falei para vocês, se não tiver o nome, a identificação, vai mencionar qual é o motivo da infração, né? Aqui penal que ele está sendo preso, vai declarar se tem fiança a ser arbitrada ou não. Isso aqui não vai constar, porque se tiver fiança, o juiz deferiu fiança, já foi pago e ele consta já ali solto. Então, não vai ter mandado de prisão que tenha informação, a não ser que ele seja foragido. Aí sim tem mandado de prisão. Geralmente, quando tem fugitivo, o juiz não arbitra fiança. E, no final, quem é que vai ali dar a qualidade da execução? Quem é que vai executar a prisão? Os agentes policiais. E hoje, vocês sabem que o mandado de prisão ele já tem para cumprimento uma facilidade muito grande. O policial, qualquer lugar do Brasil, ele pode prender. Se o mandado de prisão for expedido, por exemplo, aqui em Brasília, pode prender lá no Nordeste. Ah, por quê? Porque hoje nós temos aí o nosso artigo 289-A, que veio também aderir aqui o nosso Código de Processo Penal, que antes era só uma resolução do CNJ, o CNJ criou uma resolução, criou o programinha, que é um banco de dados aqui do mandado de prisão, que é o BNMP, Banco Nacional de Mandado de Prisão. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de acessar aí o site do CNJ. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês, para vocês verem aí como é aqui. Vocês conseguem visualizar? Sim. Aí nós temos as estatísticas do Banco Nacional, aí, do Banco Nacional de Mandado de Prisão. Aqui, todos os mandados de prisões expedidos no Brasil estão dentro desse programinha criado pelo CNJ. Aqui vocês podem ver quantas 1.000 pessoas que nós temos aqui presos, né? E dentre eles nós vamos ter os presos provisórios, a execução provisória e a execução definitiva. Quando a gente analisa isso daqui, o que é que nós temos no nosso panorama? O maior índice é de prisões cautelares. Exatamente a prisão em flagrante, a temporária, que foi convertida em preventiva, e a temporária. A mais utilizada e o maior número aqui é de prisão preventiva. E aí, hoje, professora, então, não deveria ter tanta gente preso, porque hoje a gente tem aqui já o prazo para revogação da prisão preventiva. Sim, mas com a implantação desse prazo, ainda o Poder Judiciário não se adequou aqui a essas normas. Alguns estados ainda estão com processos físicos, e aí todos têm que pegar ali e verificar o prazo da prisão preventiva. Se tiver fora do prazo, já cabe a revogação da prisão preventiva. E aí cabe aos advogados e aos defensores irem pedindo aí. O Jader conseguiu acessar agora. Então, nós temos, quando a gente tem hoje a expedição do nosso mandado, o que nós vamos fazer no primeiro momento? Vamos encaminhar ali para a autoridade responsável, que é a polícia, lá para o órgão policial que vai cumprir o mandado de prisão. Na segunda hipótese, a gente vai cadastrar automaticamente dentro do Banco Nacional de Mandado de Prisão. Então, eu, servidora, já expresso o mandado, o juiz assina, eu já cadastro dentro do banco de dados. Em seguida, já mando lá para a delegacia ou o órgão competente vai fazer diferenças aqui em cada estado.
cada estado tem uma organização judiciária que é para onde vão encaminhar os mandados de prisões, não são padronizados. Às vezes tem estados que têm órgãos só destinados ali para cumprimento desses mandados, outros não, então vai depender da organização aí. Pronto, então expedimos o nosso mandado, colocamos lá dentro o banco de dados dentro do estado, dentro do país. Isso significa que eu posso prender sem o mandado escrito, né? Você passa por uma blitz lá em Fortaleza, e aí quando o policial ou agente de trânsito pede ali a sua documentação, ele pode verificar se tem algum mandado. O agente de trânsito raramente vai fazer isso, mas se for a polícia, sim. A polícia já verifica se tem algum mandado de prisão em aberto, e se tiver, ele pode fazer a apreensão. Sim, sem o mandado de prisão, só com o mandado de prisão dentro do banco de dados, aqui ele pode. A partir do momento que está inserido ali, só com o telefone ele pode efetuar essa prisão. Aí ele vai te levar lá para a delegacia, vai te entregar ali para a autoridade responsável, e lá vai ser comunicado que você foi preso lá em Fortaleza, e o mandado de prisão era aqui em Brasília. Ah, professor, e como fica nesse caso? Nesse caso, se for prisão provisória, o juiz daqui, ele tem que promover a sua remoção de lá para cá no prazo de 30 dias. Agora, se for execução de prisão pena, o juiz daqui, da vara de execução, pode remeter o processo para lá, para que seja cumprida lá a prisão pena. Professor, esse mandato tem prazo de validade ou ele fica lá no sistema anos e anos se não encontrar a pessoa? Quando a gente expede mandado de prisão, a gente bota prazo de validade. A própria escrivania bota lá 90 dias, 30 dias. Só que o que acontece? Se eu não tiro ele lá de dentro, ele continua tendo validade. Porque a partir do momento que a autoridade policial apreende alguém com aquele mandado, eu renovo ele no sistema, o prazo. Então, eu posso renová-lo ele dentro do sistema, mesmo que eu bote prazo ali. Se eu, escrivania, não estiver atenta a prazo, eu vou lá e renovo. Mesmo no momento que efetua ali a prisão, já pode fazer a renovação. Mas o ideal é que sempre tenha prazo e que os servidores sempre entrem lá dentro do banco de dados. Se vencer o prazo, retira o mandado, renova e posta de novo, ou renova o prazo lá. Mas ele fica lá se eu não tirar. E quando a gente tem prisões de algum réu ou acusado que não esteja no Brasil, como é o procedimento? O que nós vamos fazer com aquele foragido lá para o Paraguai, para a Bolívia, para a Europa, para outros países que não seja aqui o Brasil? Simplesmente a gente não tem o que fazer, nós vamos mandar lá para o Ministério das Relações Exteriores e pronto? Ou vamos pedir uma carta de ordem aí para tentar achar em algum lugar? Não. Hoje nós temos várias e várias possibilidades de localização das pessoas dentro dos nossos sistemas disponíveis, tanto para a polícia quanto para o Poder Judiciário. E uma delas é exatamente por conta dessas redes notícias, dessas difusões, que faz parte tanto internacional quanto nacional também do cadastramento das pessoas, da inclusão dessas pessoas nesse banco de dados. Então, quando eu tenho aqui um mandado de prisão para o exterior, alguém que se encontra em outro local que não seja o nosso país, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar a difusão vermelha, nós vamos utilizar as redes vermelhas, que é exatamente o registro utilizados pela Organização da Polícia Internacional, a Interpol, para divulgar entre os Estados-membros a existência de mandado de prisão em aberto, expedidos por autoridades competentes nacionais ou também por tribunais penais internacionais, no curso do procedimento criminal. Ah, professor, então o que nós vamos ter aqui?
Quais são as modalidades de prisões que a gente pode incluir nosso mandado de prisão dentro das redes notícias? Quando a gente tem mandado de prisão preventiva ou mandado de prisão para cumprimento de pena, da prisão penal. Só essas duas possibilidades que a gente pode encaminhar para dentro aqui desse banco de dados da Interpol, para as redes notícias. E como é que nós, aqui no Brasil, vamos fazer isso? Como é que o juiz criminal vai proceder? Ele vai expedir o mandado de prisão, vai incluir aqui a suspeita, a referência, a identificação, a declaração do interessado, e aí ele vai pegar e vai encaminhar esse mandado para o superintendente da Polícia Federal, e esse superintendente é de cada regional dos estados, não é aqui para Brasília, do Departamento Geral da Polícia Federal, não. Cada estado tem a superintendência regional e lá eles são responsáveis por incluir dentro do sistema esse mandado de prisão. Então, dentro desse sistema, eles incluem ali o mandado de prisão. E como é que vai ser feita, então, essa prisão depois dessa inclusão? Se for o nosso mandado de prisão aqui incluído dentro das redes notícias, aonde for encontrado, né, o nosso acusado, ele vai ser preso e aí vai ficar lá aguardando que o Brasil proceda a extradição para que ele retorne aqui ao país. Agora, se for... Deixa eu perguntar para a senhora, no caso aí, por exemplo, essa prisão, esse mandado de prisão para ele ser cumprido no exterior, ele tem que passar por algum crivo do Superior Tribunal de Justiça, aquela chamada, porque aqui no território nacional, quando o indivíduo ele é decretado a prisão dele numa unidade da federação e ele foge para outro estado e esse mandato, a autoridade policial, para cumprir esse mandato, tem que, tipo, deprecar para o juiz da comarca onde esse foragido está. No caso do exterior, o Superior Tribunal de Justiça ele tem que emitir, tipo, acho que é carta rogatória para ser cumprido esse mandato de prisão no exterior ou não? Ou já mudou essa roupagem aí, por gentileza? Ó, vamos lá. Aqui no Brasil, como o Cláudio bem falou, nós vamos pegar o nosso mandado, né? Aqui, vamos pegar Brasília, Taguatinga, vamos pegar o exemplo aí do nosso trabalho que as meninas estão fazendo. Elas vão expedir o mandado de prisão e o acusado delas está solto ou foragido. Não encontrou, a polícia não encontrou ele, beleza, vai lá, inseriu no banco de mandados, achou ele lá no sul. A autoridade policial cumpre o mandado e informa hoje, qual é o meio que a gente utiliza mais para informação hoje? A internet, e-mail, malote digital, informa que ele está preso lá na cidade do sul, qualquer cidadezinha lá, e aí o juiz daqui que vai providenciar que ele venha para cá. Beleza, se nós tivermos aí execução provisória, né, ou prisão cautelar, se for prisão pena, pode mandar o processo para lá e ele cumprir lá. Quanto aos nossos mandados incluídos dentro das redes notícias, primeiro, como é que nós vamos expedir o mandado de prisão? Do mesmo modelo descrito ali pelo nosso artigo 285. A autoridade judiciária vai ali assinar, só que qual é a diferença? A diferença aqui é que vai ser encaminhado esse mandado para a Superintendência da Polícia Federal. Não precisa aqui do STF. Os nossos mandados não precisam do STF. Só da Polícia Federal para incluir. Polícia Federal incluiu dentro do sistema, tranquilo. Foi preso fora do Brasil, o Brasil vai ter que mandar extraditar, vem para o Brasil, vai responder aqui no Brasil. A diferença, Cláudia, é quando a gente tem cumprimento do mandado de prisão aqui dentro, que estão aí dentro das redes notícias. Caso esse mandado esteja incluído dentro da rede notícia e a gente encontra aqui dentro do Brasil o acusado, aí sim o STF exige que, para que ele seja preso, tem que ter um pedido de extradição do país estrangeiro. É a única exigência com relação ao Supremo. Nossos mandados fora e os países signatários, não tem nenhum que vai exigir isso.
Lá não há um pedido de extradição de um brasileiro, vamos imaginar aí, foi preso lá na Argentina. A Argentina não vai exigir que o Brasil entre com um pedido de extradição, ela vai prender, vai deixar lá à disposição do Brasil para que ele seja extraditado. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, o STF entende que é um ferimento ao princípio constitucional e que tem que ser feito um pedido de extradição administrativamente antes do cumprimento da prisão. Então quando entra no Brasil, a Polícia Federal viu lá a pessoa entrando aqui no Brasil, tem ali um mandado de prisão em aberto para ele, mas não tem um pedido de extradição, a Polícia Federal não pode prender? Verdade, a Polícia Federal não pode prender. A polícia pode monitorar ele para que até vá informar o Ministério das Relações Exteriores, e aí eles vão informar que a pessoa se encontra aqui, mas que precisa desse pedido de administrativo de extradição. Aí quando eles entram... Professora? Oi? Nesse caso, porque assim, eu tenho um primo que ele está trabalhando num caso que está desse jeito. O cara foi preso em Londres, aí os advogados do cara do Brasil. Aí eles tentaram até falar com um cara daqui do Brasil, lá na cadeia de Londres, porque ele foi preso com drogas e tal. Daí meu primo ele é brasileiro. Sim, o cara que foi preso é brasileiro. Daí eles estão tentando fazer de tudo para trazer o preso para cá. Uhum. E como é que é esse trâmite? O governo brasileiro pode entrar nesse trâmite todo de trazer o preso para cá para ele ser julgado aqui? É o Brasil que vai fazer, mas o mandado de prisão era de onde? Nosso? Como? Eu não entendi, cortou? O mandado de prisão é nosso? Não, é de lá. Ele foi preso lá. Inclusive ele está até vai na cadeia lá. Eles não vão soltar ele para cá de jeito nenhum. Ele vai cumprir a pena lá. Vamos lá. Vamos lá. O mandado é expedido pelo Brasil e ele foi preso na Inglaterra, ou o mandado é da Inglaterra e ele foi preso lá? O mandato é da Inglaterra e ele foi preso lá. Inclusive, ele já está preso. Só que eles estão tentando, advogados e família, está todo mundo tentando trazer ele para o Brasil, o preso. Aí nós vamos ter que analisar como é o acordo do Brasil com a Inglaterra, para ver se há possibilidade de extradição. O Brasil interfere em alguns casos, mas tem que ver lá a lei deles. Não dá para falar assim, ele vai ser extraditado. Não. Tem acordos que sim vão conseguir extradição, tem outros que não. Igual aquele que morreu lá, que o Brasil interviu até o governo brasileiro para extraditá-lo e ele não a pena de morte. Lembra daquele brasileiro lá, não sei se era nas Filipinas, em drogas? Sim, eu lembro. Então tem que ver aí se o Brasil tem acordo. Indonésia. Indonésia, muito bem, Daniel. Manda esse rapaz lá para a Indonésia lá que nunca mais ele vai estar ficado. Manda ele lá para a Indonésia lá que ele vai ser fuzilado. Vamos adotar essa doutrina aqui no Brasil. Todo traficante fuzilado. Lá ninguém vai mais. Nem um brasileiro vai entrar lá mais. Então pronto. Então também... Não é permitido exterminar uma população, né? É verdade. Então, vamos lá falar terminar as nossas redes de notícias. Então, aqui, quando nós temos o nosso mandado para cumprimento no exterior, o que é que nós vamos fazer? Vamos encaminhar aqui o superintendente da Polícia Federal do nosso estado e ele vai incluir ali nas redes de notícias, no banco de dados da Interpol. Perfeito. E lá nós temos que lembrar que a gente pode votar o mandado de prisão temporária? Não. Só prisão preventiva e prisão-pena, já com sentença transitada em julgado. Nós temos hoje mais ou menos em torno de 184 países signatários aí desse acordo da Interpol. E aí eu falei já sobre o cumprimento do mandado. Aqui o Renato Brasileiro fala que são 188 países.
Era 188? Não, nós já aumentamos. Já temos mais. Aqui fala que são... O do Renato é de 2019. Preciso ver de quando é esse livro, né? Não, o livro é de 2019. 2019. Também, 20, mas nós já temos mais países que aderiram aí. Então, agora nós já estamos com um total de 194. Se vocês depois quiserem dar uma olhadinha nos países que são signatários, como é que nós vamos e quais são os países, isso é só a título de conhecimento aí para vocês. Então, a difusão vermelha a ser cumprida no Brasil, vocês vão lembrar que o Supremo Tribunal entende que é indispensável prévia ordem escrita de autoridade judiciária competente brasileira. Então, nós temos que ter aqui um pedido prévio de extradição tramitando ali no Supremo. Isso, de acordo, entendimento do Supremo, com o nosso artigo 102, inciso 1º, a linha G da Constituição Federal. Até botei a fundamentação aí para vocês. Se a gente tiver um terrorista aqui no Brasil, tem que esperar ter um pedido de extradição, a gente não pode prender, tá? Lembrem-se disso. Hoje, as nossas redes notícias... Lembra quando vocês estudaram as cifras lá da criminologia? Sim? Estudou o quê, professora? As cifras, né, no estudo da criminologia. Lembro, não. Lembro, não. Ninguém lembra? Yasmin, você lembra? Dayana? Professora, sendo sincera, eu não lembro, não. Não? Quando Não faço a menor ideia do que seja isso. Também não. Também não estou me recordando. Vocês fizeram direito penal 1? Sim. Então... Uma amarela, isso aí mede o nível da criminalidade, não é isso, professora? Quando vocês estudaram lá a ciência criminal, no direito penal 1, a política criminal, a criminologia, a vitimologia, vocês não estudaram aí as cifras? Cifras negras, eu estudei no segundo semestre, eu estou lembrado disso aí. Isso aí foi no direito penal 1 mesmo. Foi até a professora Patrícia que ministrou essa aula para nós. Tem muito tempo, mas eu lembro. Cinza, vermelha, por aí vai. Isso. Então, professora, a gente viu isso no primeiro semestre, eu não me recordo. Tá vendo, né, Dayana? Vamos ter que fazer uma retrospectiva lá no primeiro semestre. Não, mas isso era só para vocês se recordarem, porque aqui nas redes de notícias a gente também tem essas difusões semelhantes a nível internacional. Mas aqui, no caso, é para banco de dados. Né? Encontrar, por exemplo, as redes notícias, banco de dados de mandado de prisão, para cumprimento no exterior. As Cielo Notícias, que são as difusões amarelas, é para localização de pessoas desaparecidas. Então, a Interpol também tem um banco de dados que tem aqui a difusão amarela. Tem também a difusão azul, que tem o objetivo aqui de coletar o maior número possível de informação sobre a identidade das pessoas, localização e atividades relacionadas ao crime, para ficar monitorando todos os países signatários. A difusão verde, que vem aqui com avisos e serviços de inteligências sobre as pessoas que cometeram crimes ou tende a repetir em outros países. As laranjas, que destinam-se a alertar sobre riscos eminentes à segurança pública em eventos. As roxas, que têm o objetivo de fornecer informações sobre métodos operandi e aparelhamento de criminosos. E as difusões brancas, que são aqui destinados à localização de bens culturais. Então, dentro do Brasil, nós temos a identificação na criminologia, mas aqui no exterior também nós temos as difusões também nessas cores. E beleza. As douradas é crime praticado por crime de colarinho branco, né? Isso. As cifras verdes contra, sim, os crimes contra o meio ambiente. Hoje nós já temos até as cifras rosas, que é com os crimes contra a homofobia. Então, temos várias cores aí também das cifras. E por que é importante a gente estudar as cifras e as políticas criminais? Exatamente para fazer um monitoramento aí do cometimento da infração penal, né? Tanto do crime contra a contravenção.
Lembra que quando vocês estudaram lá a teoria do crime e o estudo da ciência, da criminologia aí, vocês estudaram a política criminal. Por isso a importância da gente fazer o boletim de ocorrência, mesmo que tenha o meu furtado o meu celular de R$100, R$20. A gente entra aí dentro do site da delegacia virtual e registra o boletim de ocorrência. Para fazer esse trabalho, a polícia faz um trabalho de política criminal, de identificação dos pontos com maior índice de criminalização. Vamos imaginar que o semáforo do centro de Taguatinga, se todo mundo ali é furtado e você, meu celular só vale R$200, R$300, você não registra o boletim de ocorrência, acaba que você não está ajudando a polícia a fazer esse monitoramento. Aqui no DF nós temos a política criminal, que é esse estudo e o encaminhamento de policiais para inibir ali, aplicar a teoria dos testículos despedaçados, quando vocês estudaram lá a teoria da pena, dentro de Direito Penal 1. Professora, eu não estudei isso. Quem é que se recorda quando vocês estudaram aí essas teorias dentro de Direito Penal? Eu não. Cara, eu não lembro de nada, vou ser sincera. Yasmin, você lembra? Vamos ver se a Yasmin lembra. Professora, você pode repetir? A sua voz turvou. A teoria dos testículos despedaçados, quando vocês estudaram a teoria das penas. Direito Penal 2. Eu lembro. Olha aí, como é? Aplicando a nossa política criminal. Professora, eu meio que não estou entendendo quase nada. A senhora está travando muito. Para vocês também estão travando ou só para Yasmin? Porque aqui tá tranquilo. Quando eu mexo e não vejo eu travando. Aqui trava de vez em quando, professora. Entendi. Mas eu tô achando que é a internet aí de vocês, que está chegando mais lentamente. Beleza, mas vamos voltar aqui para a nossa prisão. Mas isso é muito importante, tá, gente? A teoria, eu vou explicar para vocês, quem nunca estudou aí, a teoria a teoria dos testículos despedaçados, é que quanto mais eu, polícia, investigo, quanto mais eu, polícia, fico aqui no semáforo, eu vou inibir a prática do delito. Tá? Quando eu estou aqui, a sensação de quebrando significa que eu estou fazendo a investigação, os réus vão mudando aqui de cidade, né? Para cometer delitos em outra cidade que não tenha essa fiscalização, essa vigiação aqui da polícia. Isso a gente pode observar que, então, se a gente for trazer para a nossa realidade, professora, então, se a gente tiver um investimento maior na nossa polícia e botar ele sempre na rua para fazer o sistema de vigia, nós teríamos mais eficácia. Em algumas modalidades de crime, sim, eu acho que reduziria bastante o investimento, se a gente fizesse bastante investimento com relação aí, tanto na polícia, principalmente a polícia militar, né, que é a que fica fazendo essa parte de prevenção. Agora vamos falar um pouquinho da nossa prisão especial. Quando é que eu tenho uma prisão especial em sala de estado maior ou em cela? Porque vocês vão lembrar lá das nossas imunidades, que alguns daqueles membros, eles vão ficar em salas especiais. Mas, em regra, todos os presos que cumprem prisão cautelar provisória, eles têm que ficar em celas separadas dos demais. E isso é previsto dentro do nosso Código de Processo Penal, lá no artigo 300. Então, lá no nosso artigo 300, tem exatamente essa ressalva, que as pessoas presas provisoriamente ficarão separadas das que já tiverem definitivamente condenadas, de acordo com a nossa Lei de Execução Penal, no artigo 84. Então, lá nós vamos... Qual artigo? Oi? Qual artigo? Artigo 300. Do nosso 300? Código... do Código de Processo Penal, artigo 300, 84 da Lei de Execução. Então, lá na Lei de Execução também traz ali que tem que prevalecer separados os presos de prisão provisória dos presos que estão cumprindo pena, a prisão-pena.
Olha, o João está chegando agora. Eu acho que ele não conseguiu entrar. Então, nós vamos ter aqueles que têm aquela prisão especial, professora, aquela cela especial, como os advogados que vivem brigando aí por sala de Estado Maior, né? Sala de Estado Maior é uma sala que é das Forças Armadas ou dos órgãos da segurança pública, da Polícia Militar, Polícia Civil. Alguns têm essas salas de Estado Maior, que significa que é uma sala e não uma cela, não tem grade, é só uma sala. E a briga da OAB é exatamente para que os advogados fiquem também, quando tiverem cumprido prisão provisória, em sala de Estado Maior. Se não tiver sala de Estado Maior, eles querem que vá ser cumprido dentro de casa, na prisão domiciliar. Nós temos também lá no nosso artigo 84, parágrafo 2º da LEP, que o preso que tiver trabalhado na administração criminal, todos os servidores da administração criminal que venha a ser preso, ainda que no cumprimento de prisão-pena, eles sempre vão cumprir em cela separada dos demais detentos, do preso comum. E é justo que seja assim, porque imagine um diretor de um presídio, ele vai ser preso lá no próprio presídio em que ele trabalhava. Imagina o que não vai acontecer com ele. Então, ele tem isso garantido por lei, e a lei de execução garante ele lá no parágrafo 2º, tá, da LEP. Ainda está longe do nosso intervalo, então a gente pode continuar. Lá no nosso artigo 285, parágrafo 2º também, nós vamos ter lá, somente na hipótese de inexistência de cela distinta para preso especial é que ele pode ir para a prisão domiciliar. Então significa que eu fui preso aqui com prisão preventiva, não tem uma cela especial, o presídio está lotado, a delegacia não tem nenhuma cela disponível, eu vou para a prisão domiciliar? Sim, é o nosso parágrafo 2º. E nós temos também uma súmula do STF que vem falar sobre a progressão da pena quando a gente está cumprindo aí essa prisão especial. Que aí depois, não sei se vocês estudaram lá na teoria da pena, ali a progressão, a detração, mas é exatamente nesse momento que o STF veio sumulando que não impede a progressão do regime de execução da pena, fixada em sentença, não transitada em julgado, aqui nós estamos na execução provisória, o fato do réu encontrar-se em prisão especial. Então, quando ele estiver cumprindo prisão especial, vai contar também para o regime de progressão de pena. Tudo bem até aqui? Sim. Professora, a senhora vai disponibilizar esse slide aí pra gente? Não mandei, não? Mandou, não. Tá. Então, vou mandar agora. Tá bom, obrigada. Não. Vamos falar sobre a prisão do índio, e aí nós vamos para o intervalo. Depois, quando a gente voltar, a gente fala sobre a sala de Estado Maior, né? A prisão do índio, como é que é o procedimento aí para a prisão do índio, de acordo com o artigo 231 da nossa Constituição Federal, que a prisão do índio ela deve ser cumprida em regime especial, de semi-liberdade, no local de funcionamento aqui de órgão federal da FUNAI, mais próximo ali à habitação do condenado, e vai entender-se também que a prisão cautelar deve se adequar ao seu regramento, sob pena de ser mais gravosa a pena da prisão cautelar do que da própria prisão-pena. Então, só que aqui com relação aos índios, nós temos que analisar se o índio já está aculturado ou se ele vive isoladamente. Vocês já devem ter visto aí várias reportagens com relação a alguns índios que já vivem na nossa sociedade. Professora, mas ele foi até o tribunal do júri, ele está preso em presídio normal, não tem diferença. Por quê? Porque esse índio, ele já vive na nossa sociedade, ele já é um índio culturado, ele já tem empresa, às vezes já tem fazenda, já vive aqui, já é vereador, deputado.
Então, ele não vai ter essa benefício que a lei traz para ele. Esse daqui é aquele que vive lá na aldeia dele, e ali a única contato que ele tem é a própria FUNAI. Tudo bem? Vamos aproveitar agora. Oi. Eu não sei se você viu na reportagem hoje que um índio matou um integrante, acho que da FUNAI, a flechadas. Só que eles não eram aculturados ainda. A reportagem fala que eles não tinham distinção entre uma pessoa má e uma pessoa boa. Então, ele matou a flechada. Então, nesse caso... Ele não é aculturado. Isso. Nesse caso, ele não responde. Ele vai responder sim. Mas aí ele vai ter todos esses benefícios do artigo 231. Ele fica na aldeia dele, vai responder ali tranquilamente, mas geralmente, ou se não tiver FUNAI próximo, que a FUNAI às vezes leva lá para dentro da própria FUNAI, se ela tiver estrutura. Senão, ele vai ficar na aldeia dele, e aí a FUNAI vai ficar monitorando ele. Mas ele vai responder. Sim, obrigada. Interessante. Professor, interessante esse assunto, é que, assim, se você fala que é aculturado, quer dizer, muitas vezes ele nem compreende exatamente o que ele está pagando para a sociedade, né? Sim, justamente. Ele não sabe porque exatamente que ele está respondendo aquele crime. Então, se você colocasse ele numa prisão, jogasse ele no negócio, ele ia morrer, na verdade, em pouco tempo, porque ele não... O ambiente tudinho, ele que é acostumado a viver livre, né? É interessante essa proteção que se dá, né? Cada coisa... E também a Constituição garante aqui muita proteção ao índio, porque eles falam que eles são desfavoráveis em relação a nós, né? Porque nós temos uma dívida com relação a eles, por questão cultural. Então, essa proteção já decorre exatamente desse fator. Vamos aproveitar, então, para vocês descansarem um pouquinho, a gente já ir para o nosso intervalo, e aí a gente volta faltando 10 minutos aí para as 10. Pode voltar 10h30, não, professora? Não. A gente precisa terminar conteúdo, a gente precisa fazer exercício. E aí, agora também, aqui, já está valendo o intervalo, quem quiser ir pode ir. Mas se alguém tiver alguma dúvida com relação ao trabalho, a gente pode falar sobre ele agora. O quinto não, o sétimo sim. Tá, Daniel? Cadê o Kleber? Não estou vendo o Kleber aqui. O Kleber não está aqui hoje. O Daniel também... o Daniel tá. O Daniel, o Raimundo, o Kleber, quem mais? A Sheila, o Pedro. Pedro, agora você está no sétimo. O Pedro, para vocês... Nosso grupo está pronto, professora. Nós vamos discutir hoje, dividir tudo certinho, tá? Depois da aula a gente vai conversar. Então tá ótimo, porque vocês têm até amanhã para me mandar toda a relação. Já podem até programar as datas aí. Lembre-se que a apresentação vai ser... Nós vamos dividir as apresentações. Não vai dar para fazer tudo em um dia. Então, nós vamos pegar as nossas 2 últimas aulas para a gente fazer a apresentação. A primeira fase vai ter a audiência de instrução. Então, a audiência nós não vamos fazer na aula, não. Nós vamos programar um dia, cada um de vocês escolhe. Pode ser um sábado de manhã, pode ser um dia da semana que vocês não tenham aula, que não precisa ser todo mundo da sala, só quem quiser ou quem tiver no grupo para audiência. Lembre-se que vocês podem arrolar já testemunhas para audiência da primeira fase. Vamos sempre colocar menos, porque senão a gente vai ficar muito tempo aí fazendo audiência, ouvindo cada testemunho. Tá? Lembre-se que você já tem que dividir todo mundo, e quem não tiver fazendo a primeira etapa vai sempre estar participando de alguma coisa, porque agora a gente precisa de muita gente. Precisa de testemunha, precisa do réu, tá? A gente precisa de alguém que seja o réu, porque o réu precisa ser citado. Tá, meninas do quinto aí também? Procurem alguém para ser o réu. A ré, né? No caso de vocês é a ré. Já arrume alguém aí para ser a ré, porque a gente vai ouvir o depoimento dela. A ré e o marido da ré. Se quiser o CAD participar também,
Mas o CAD entraria como assistente de acusação aí no Tribunal do Júri, só se vocês quiserem, as meninas já do quinto. O sétimo, vamos agilizar, porque o tempo está passando aí para vocês. E a gente vai montar o trabalho todo, então vai demandar muito tempo. E se vocês ficarem demorando, vocês vão ter menos tempo ainda para trabalhar em todas as fases. Defina o tema hoje e me manda tudo amanhã. Tá ok? As questões discursivas vence hoje, as da semana passada. As dessa semana já tá no AVA, não sei se eu mandei no grupo, mas se eu não mandei, eu vou mandar para vocês. Já tem também a da semana que vem, que vence na nossa próxima aula, quinta-feira. Então, hoje até meia-noite, e vence a da semana passada, e as da semana que vem vence na quinta-feira, que vem até a meia-noite também. Vamos lá para o nosso intervalo, e aí a gente volta para encerrar. Oi. Em qual unidade que tá a dessa semana? Que é para mandar até amanhã? Ah, tá na No unidade. AVA. Na 2. 2? Professor? Pós-aula da 2. Oi, Sheila. Eu não consegui, tá constando o meu e do Edmilson respondido mesmo. Aquele problema que eu te falei. Entendi. Mas aí você vai ter que arrumar um outro e-mail para o Edmilson fazer. Porque o dele não está no sistema. Se você não logar dentro do Google com outra senha, com outro e-mail, você não faz. Mesmo que você tenha feito e ele também, lá não vai constar. Não, ele não fez. Professora, é o seguinte, no meu AVA já está respondido como ela enviou com o login dela e senha dela. Sim, mas você pode entrar com o login dela. E no dela também da mesma forma. Então tu vai ter que criar um login diferente. Mas como é que eu vou criar um login entrando no meu AVA? Você tem que mandar um outro link. AVA não tem nada a ver com AVA. Hã? Não tem nada a ver com AVA. Isso é o Google Forms. Não, mas mas no Google Forms, quando eu abro lá o Google Forms, o link, quando eu abro o link, não tem opção, fala que eu já enviei. Então, deixa eu ver se você já enviou. Fala que eu já enviei, só que tá lá, quando eu abro a resposta enviada, tá lá com o e-mail da Sheila e o nome da Sheila. E as respostas, mesmo que ela fez no dela. Mas olha o que aconteceu. Ela fez no dela, tá no meu. Ela entrou com o seu login e fez. Mas ela só fez um? Sim, mas não importa. O Google vai entender que você já fez uma vez. Pois ela fez ela fez só no dela. Como é que ele foi parar no meu? Porque olha o que acontece. Como é que o Google vai te monitorar? Através do e-mail que você está cadastrado ali em cima. Se você não tiver um e-mail cadastrado para acesso ao provedor, pode entrar pelo Firefox, não tem problema. Pode fazer pelo Firefox, pode fazer pelo Internet Explorer, mas o que manda é o ingresso dentro do Firefox. Quando você acessar o Firefox, ele vai pedir para você cadastrar, se você não tiver um e-mail lá cadastrado, ele vai pedir para você cadastrar o e-mail. Agora, se o e-mail que está cadastrado em todos os seus provedores for o e-mail que a Sheila fez, você não vai fazer. Você tem que cadastrar. Não, professora, as outras atividades ele consegue fazer com o e-mail dele, foi só o seu que ficou Sim, assim. mas o problema é que você fez no e-mail dele e está vinculado tanto o e-mail dele para o seu quanto para o dele. Por isso que está a inconsistência no sistema. O Google não permite. Ele consegue identificar os dois e-mails em um formulário só. Ah, tá. Entendeu? Ou vocês vão ter que utilizar um diferenciado, ou vocês vão ter que verificar aí se você consegue excluir o e-mail do qual está dentro do Google para logar novamente. Tá bom. Tá bom? Aqui não apareceu. Acabei de entrar aqui nas questões discursivas. E não tem. Beleza. Professor? Oi. É só, de repente, uma colaboração, não sei se eles já tentaram.